O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou mentiras sobre seu país durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York nesta sexta-feira. Netanyahu afirmou que Israel está lutando pela sua vida ao citar as guerras contra os grupos terroristas Hamas e Hezbollah. Vamos assistir a um trecho. I didn't intend to come here this year. My country is at war, fighting for its life. But after I heard the lies and slanders leveled at my country by many of the speakers at this podium, and here's the truth: Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. Yet we face savage enemies who seek our annihilation, and we must defend ourselves against these savage murderers. Our enemies seek not only to destroy us, they seek to destroy our common civilization and return all of us to a dark age of tyranny and terror. Delegações de alguns países, incluindo o Brasil, boicotaram o discurso de Netanyahu. Os representantes brasileiros assistiram à apresentação anterior do primeiro-ministro do Paquistão e se juntaram a outros diplomatas que deixaram a Assembleia Geral na sequência. Vamos assistir. Order, please. Ladies and gentlemen, order. Order, please. A delegação retornou ao final do discurso do israelense para acompanhar a fala da primeira-ministra de Barbados. Duda Teixeira, com esse tipo de comportamento, obviamente, fica parecendo que o governo Lula é muito mais simpático aos grupos terroristas do que a um Estado democrático de direito, onde há oposição, inclusive, ao próprio governo. A gente não pode nunca confundir a figura específica do Benjamin Netanyahu com o país inteiro. Há uma série de nuances em Israel, há oposição ao governo do Benjamin Netanyahu e há uma união, sim, contra os grupos terroristas internamente. Mesmo aqueles que têm críticas específicas sobre condutas e decisões do Netanyahu defendem, obviamente, o direito de autodefesa do país, porque é a defesa da civilização contra a barbárie, é a defesa da população inocente contra aqueles que desejam e professam isso abertamente, aniquilar o povo e varrer Israel do mapa. É disso que se trata. E o governo Lula fica aí fazendo birra. É comum que haja esse tipo de protesto, diplomatas saindo em meio a discursos de governantes de países que em algum momento estão metidos em alguma questão sensível. Já aconteceu, inclusive, num ponto de vista positivo, com representante de Rússia, por exemplo, em diversos organismos internacionais, em que outros diplomatas viraram as costas, aí com muito mais razão, evidentemente, contra os representantes de um Estado terrorista que ordenou a invasão da Ucrânia, um país soberano, vizinho, e também um Estado democrático de direito, apesar de todos os seus problemas, como também temos problemas aqui no Brasil. O que você destaca, Duda? O governo Lula realmente tem lado aí nessas guerras do Oriente Médio. O lado brasileiro é ser contra Israel, contra os Estados Unidos. O Lula sempre deu declarações equivocadas, falando ali de um genocídio do povo palestino, fala de massacre, diz ali que tem as principais vítimas são mulheres e crianças, não tem nenhum embasamento para falar essas coisas. Mais do que isso, né? Que a maioria né? E isso baseado em dados do Hamas e às vezes turbinados, os próprios dados do Hamas. Ele não tem a menor condição de verificar isso de uma maneira independente e sempre do lado do Irã, né, Duda? Exato. E é interessante nesse vídeo que a gente mostrou, a gente vê ali várias cadeiras, ali está até o espaço do Brasil que está vazio, mas os italianos fazendo uma festa lá no fundo, né? Os italianos que já sempre são barulhentos, e ali tem um governo, né, da Giorgia Meloni de direita, então você vê que também uma parte do mundo também está super a favor do lado aí de Israel. E uma guerra que ainda está em curso, né, Felipe? Muita coisa ainda acontecendo hoje.
Exatamente. Só lembrando que o Irã patrocina esses grupos terroristas, o Hamas, que ataca Israel pelo sul, ali a partir da faixa de Gaza, embora agora esteja enfraquecido, quase que desmantelado, em razão da reação militar israelense ao massacre de 7 de outubro de 2023, e o Hezbollah, que ataca Israel ao norte, com o qual está havendo esse conflito no momento, e é curioso, eu tenho que repetir isso, que Israel é bombardeado pelo Hezbollah há 11 meses. Foram 9 mísseis e foguetes que foram atirados, disparados contra o território israelense. Você tem dezenas de milhares de israelenses que moram no norte do país, que estão fora das suas casas, não conseguem viver na sua propriedade, na sua região, onde foram criados por causa desses bombardeios. E aí, quando Israel reage, justamente porque não conseguiu de outra forma neutralizar a hipótese de um conflito maior pela via diplomática, aí olha, agora está escalando o conflito e a responsabilidade de Israel, o Rafael Rosenstein, major, que nasceu no Brasil e é porta-voz das Forças de Defesa de Israel, ele foi questionado num canal português e ele reagiu de uma maneira muito incisiva à questão de os senhores se consideram responsáveis por essa escalada do conflito. E aí ele foi bastante crítico àquela pergunta, que não mostrou o contexto de 11 meses de ataques, inclusive com o bombardeio de um campo de futebol, com a morte de 12 crianças e adolescentes, pessoas entre 10 e 16 anos, e nós mostramos as imagens aqui. Então é preciso compreender o que é que está acontecendo lá. Israel saiu do Líbano, Israel saiu da faixa de Gaza e os grupos terroristas não ficaram interessados em fornecer bons serviços públicos para os seus compatriotas e buscar os mecanismos de estabelecimento dos seus estados. Não, o interesse deles continuou sendo destruir o Estado de Israel. Se eles não tivessem feito esses ataques, não estaria havendo reação militar. Israel vai lá e bombardeia e explode pager e walkie-talkie porque está sendo atacado. Senão não estaria fazendo isso, não haveria necessidade. Então, é um país que luta para poder existir diante de forças que querem a sua destruição. E as FDI realizaram nessa sexta um ataque ao comando central do Hezbollah no bairro de Darrié, ao sul de Beirute. Abaixo desses prédios ficava o bunker de Hassan Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah. Ainda não se sabe se ele foi atingido. Há veículos internacionais que chegaram a dizer que que o líder do Hezbollah foi eliminado. A gente ainda não tem uma confirmação oficial disso. As autoridades israelenses ainda não confirmaram oficialmente. Então já houve vários boatos ao longo dessa guerra de que determinada liderança foi eliminada, mas isso realmente não se concretizou. Então vamos aguardar aí, mas está havendo essa busca de se encurralar os chefes, os líderes desses grupos. E 6 edifícios foram destruídos, foram ouvidas ao menos 10 explosões. O ataque ocorreu pouco depois do discurso de Netanyahu na Assembleia Geral da ONU. O gabinete do primeiro-ministro publicou nas redes sociais uma imagem de Netanyahu no quarto do hotel com o telefone na orelha. Pode colocar aí na tela, produção, para a gente ver? Tá aí o Netanyahu, obviamente, em viagem, mas ao mesmo tempo tomando aí decisões muito sérias, com muitas consequências, com muitos efeitos no âmbito dessas guerras, tanto ao norte quanto ao sul. Diga, Duda. Felipe, se for confirmada a morte do Hassan Nasrallah, é um feito gigantesco, porque veja que Israel, então, tem a sua existência ameaçada principalmente por dois grupos terroristas, o Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano. Ismail Haniyeh, que é o chefão do Hamas, foi morto aí no meio do ano, e aí pode ser que a gente tenha também a morte do Hassan Nasrallah. Esse cara, ele comanda o Hezbollah já desde 92, né? Foi sob o comando dele que tivemos aqui em Buenos Aires os atentados, né? A embaixada israelense e a AME, a Associação Mutual Israelense Argentina. É um cara super da pesada, né? Ele é praticamente considerado pelo regime iraniano como um dos seus, né? Porque ele é muçulmano, xiita, e sempre viveu nesse bunker. Israel sabia a localização do bunker, não é de agora. Agora, a grande questão era saber o momento certo de fazer esse ataque. E, aparentemente, sem poder se comunicar por pager, por walkie-talkie, por celular, ele convocou uma reunião.
E aí a reunião no bunker parece que não acabou muito bem. Você lembra o nome? Era Descanse em Paz, o filme argentino que eu recomendei para você, Duda? Isso. Pois é, esse filme, sem querer dar spoiler, mas eu tenho que dar, porque o assunto acabou passando por isso, mas não tem problema nenhum. Que não é um filme de fundo político, é longe disso, um filme sobre a situação de uma família, sobre um pai passando dificuldades, etc. Mas no meio do filme aparece a explosão da AMIA, né, Duda? E aquilo é reconstruído de uma maneira muito bem feita. Então, quem quiser ter a dimensão do que foi esse atentado terrorista lá na Argentina, vale a pena ver esse filme Descanse em Paz, porque é um ótimo filme. É um excelente passatempo, um filme bastante envolvente. Ó, tá aí. Produção rapidamente ligada, pegou aí o cartaz da Netflix, serviço de streaming, que está passando esse filme. No meio desse filme tem essa situação da explosão da AMIA, ele se passa naquele ano, vale muito a pena assistir. Fica aqui a dica cultural de sexta-feira. Quer acrescentar alguma coisa, Duda? Eu assisti pela sua recomendação e gostei, acho que ele tem esse lado histórico didático, é muito bom. Exato. E o Sheikh Ali Hassan Abu Raya, do grupo terrorista Hezbollah, foi eliminado nessa semana durante os ataques israelenses no Líbano, né? Aliás, é uma diferença nossa aqui em relação a outros veículos que estão falando em Israel atacar o Líbano, ataques de Israel ao Líbano, né? Israel está fazendo bombardeios no grupo terrorista Hamas. Israel não está em guerra contra o país Líbano, né? São questões de linguagem que são muito importantes para que a gente seja preciso em relação àquilo que está acontecendo. O Abu Raya trabalhou no Colégio Islâmico Brasileiro e na Mesquita do Brás, em São Paulo, por 5 anos, entre 2006 e 2011. Tem a foto dele aí, produção, pode colocar? Segundo o pesquisador italiano Emanuele Ottolenghi, especialista em Hezbollah na Fundação para a Defesa das Democracias, FDD, Abu Raya ensinava crianças e jovens brasileiros a versão iraniana e militante do islamismo xiita. Ele também tinha como tarefa contribuir para o financiamento do grupo e coordenar eventos em apoio à organização, de acordo com o pesquisador. Duda, quer dizer que foi eliminado um recrutador de brasileiros para o terror? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Eu prefiro dizer, ele radicalizava os brasileiros, né? A gente fala da presença do Hezbollah em Buenos Aires, a gente fala lá no Líbano, eles fazendo treinamento no Irã, mas eles estão aqui no Brasil também, né? Em Foz do Iguaçu principalmente, e aqui na zona leste de São Paulo, no Brás. Ele ficou 5 anos aqui ensinando crianças e adolescentes. É uma versão do islamismo xiita totalmente iranizada, né, com essa pegada militante radical, e ele meio que ajudava a promover esses eventos aí que depois sai muito dinheiro daqui, né, Felipe, para o Hezbollah, e sai gente também, né? Eu não sei dizer exatamente se ele conseguiu levar alguém, quem que é essa pessoa, mas estava entre as funções dele aqui no Brasil. E morreu num desses ataques de Israel no Líbano, que a gente viu aqui nas redes sociais do Brasil, algumas pessoas, algumas organizações lamentando a morte dele como um martírio, né? Mas era um membro do Hezbollah, ele integrava ali quase que um Itamaraty do Hezbollah, né? A função dele era estar aqui na América Latina, nesse setor internacional do Hezbollah, que é um grupo terrorista. E assim como o Hamas tem a sua turma de comunicação, os seus marqueteiros, né, para propaganda mundial, né? A guerra de propaganda é muito importante para esses grupos e manchar a imagem de Israel é o que eles passam dia e noite tentando fazer, além, evidentemente, dos ataques físicos. E para fechar esse giro internacional, a gente vai exibir um trecho legendado do discurso do presidente do Uruguai, o Luiz Lacalle Pou, na ONU. O chefe de Estado criticou governantes que fingem não ver o que acontece na Venezuela. Conheço um que é assim, seja porque não tem interesse ou por causa dos seus interesses. Ô Lula, sentiu? Solta aí. Y no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo en Venezuela. Entre otras cosas porque esto no es nuevo en nuestra postura. Por suerte siempre estuvimos lejos de ese régimen autoritario e intolerante, que ha atentado contra la libertad y ha atentado contra el bien común.
Todos sabemos lo que viene pasando ya hace mucho tiempo en este país. Y muchos gobiernos y muchos líderes mundiales han mirado para el costado. Por falta de interés, algunos de ellos, o lamentablemente algunos, por interés. Yo creo que acá ya no se trata de presentar las actas de las elecciones, ni nada que se le parezca. Acá se trata de condenar el fraude, se trata de condenar el régimen y condenar no solo un proceso electoral viciado. Hay que hacerlo también con la persecución política, con la violación de los derechos humanos, con la prisión arbitraria. Sé que muchos gobernantes, jefes de gobierno, jefes de Estado, en este estrado han hablado al respecto. A mí me parece que ha llegado la hora de actuar. Ha llegado la hora de actuar por Venezuela, por los venezolanos. Y también, permítanme, que si la comunidad internacional es tolerante ante estas actitudes, solo resta esperar saber cuál va a ser el próximo país que va a verse sometido a lo que están sometidos los venezolanos. Tá aí, tudo muito bem dito. Não é uma questão de ficar pedindo cadê as atas depois que o regime já se colocou. Então é condenar a fraude eleitoral. Se Maduro tivesse ganho, ele não teria problema nenhum em mostrar as atas. Então é porque ele perdeu que ele faz isso, Duda. E ele fala, bom, felizmente a gente sempre esteve longe desse regime, e nem tanto, né? O José Mujica era muito próximo ali do Hugo Chávez, mas enfim, o Lacalle Pou tem mantido essa estatura moral que o Lula não foi capaz de ter, né? Mujica que presidiu o Uruguai antes aí do Luiz Lacalle. A gente vai para o intervalo comercial na TV BMC. Lembrando que a partir de segunda-feira esse programa vai até às 19h30, até porque houve essa inserção de breaks e a gente vai precisar de mais tempo para poder fazer esse giro internacional de uma maneira ainda mais profunda. A gente sempre tem, é quase que confortante, Duda, ver autoridades estrangeiras falando sobre o mundo real, né? Quando as palavras têm uma correspondência prática. Porque quando o Lula fala, são aquelas platitudes, aquele discurso ideológico em que você não encontra o elemento real. São só frases de efeito, parece decisão do Alexandre de Moraes, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Aí vai o Lula, não, o direito de defesa virou o direito de vingança. E tal. E do que ele está falando especificamente, qual é o episódio, ele não sabe, ele não cita, ele só quer ter uma posição política ao lado dos seus aliados, que são o Irã, ou que são a Rússia, a China, fora Venezuela, Nicarágua, Cuba. Então, aqui é exatamente assim. O Lacalle mostra que a ditadura do Nicolás Maduro cometeu uma fraude eleitoral, está perseguindo cada vez mais os seus adversários, aqueles que ousam contestar a fraude vão presos ou têm que ser exilados, como aconteceu com o rival dele na eleição, Edmundo Gonçalves. Então é isso que precisa ser dito. O mundo não pode ficar nessa ingenuidade, não, mostrem as atas, etc., como faz o governo brasileiro ao lado do governo do México, certo? Felipe, eu tenho lido os comentários dos leitores no site da Cruzoé e do Antagonista, é interessante, né? Muitos falam assim, puxa, isso aí podia ser meu presidente, né? Pena que eu não voto lá no Uruguai, esse tipo de coisa. Mas eu até publiquei na Cruzoé uma listinha de todos os presidentes e primeiros-ministros que citaram a situação da Venezuela, condenaram as violações de direitos humanos. E olha, Estados Unidos, Itália, Espanha, Panamá, Chile, Uruguai, Paraguai, enfim, uma vergonha o Lula não ter falado nada. Exatamente. Quer dizer, Lula omitiu aí a situação na Venezuela, porque a situação é de fraude e ele não quer comprometer o seu velho aliado histórico, compartilhava empreiteiras e marqueteiros.